Oi pessoal, meu nome é Ian Habib, eu sou artista, escritor, pesquisador e professor transgênero pela UFMG e pela URGS. Eu tenho a pele clara, cabelos castanhos escuros curtos, um pouco de barba curta no rosto, olhos também castanhos escuros, estou vestindo uma espécie de lenço da cor neon com detalhes coloridos no pescoço, uma camiseta branca e estou usando piercings de argolas nas duas orelhas. Atrás de mim há uma estante branca com livros coloridos. Eu sou mestrando em dança pela UFBA com o projeto Corpos Transformacionais. Eu investigo performance, dança, corpo e gênero, com ênfase nas poéticas das transformações corporais. Eu criei e produzo o Desmonte Seminário, que é um evento sobre gênero e interseccionalidades, e o Abecedário Desmonte, uma atividade pedagógica de extensão universitária em plataformas artísticas voltadas ao ensino de raça, gênero e deficiência. Eu criei e produzo também o Museu Transgênero de História e Arte, que é o MUTA, e atualmente sou coordenador da linha de estudos trans, travestis e intersexo do grupo de pesquisa no CUS, do Pós-Cult UFBA. Bom, eu vou falar para vocês hoje um pouquinho do MUTA. O Museu Transgênero de História e Arte, MUTA, ele foi criado e é produzido por mim, e ele é um museu transformacional, ou seja, continuamente em transformação, que objetiva criar incentivos, ferramentas e alternativas à produção de dados sobre violências cotidianas a vivências transgêneras no Brasil, pretendendo sugerir caminhos artísticos, educativos, políticos e sociais alternativos. Investir na criação de um arquivo brasileiro sobre história e arte transgênera, valorizar memórias, produções artísticas e corpos que não são ainda reconhecidos e visibilizados em espaços de produção de conhecimento. Produzir também eventos e suportes para debates sobre diversidade de gênero e suas interseccionalidades, como processos étnico-raciais, deficiência, classe, sexualidade e outros. Bom, o Sarau MUTA, que é o presente projeto, ele visa, além desses objetivos que eu acabei de falar, fundar o MUTA como um espaço cultural de criação e manutenção de arquivo, através de apresentação de ensaios literários, acadêmicos e artísticos, palestras, performances, poesia, contos e trechos selecionados de obras históricas que busquem resgatar a memória de pessoas, corpo e gênero diversas, dentre outros. Espero que gostem. Eu ainda fui. Ele veio do banheiro até o quarto do hospital carregado por 2 enfermeiras. Fazia mais de 3 anos que a gente não se via. Um efeito secundário da hormonioterapia, inibição de receptores de convites a eventos da família. Ele estava quase surdo, com os pulmões comprometidos, mas ainda tinha a cabeça boa. Agora que estava decidido que ele morreria em breve, minha mãe pediu que eu a acompanhasse para uma última visita. Boa tarde. Uma formalidade constrangedora adensou o ambiente. Afinal, ninguém merece fazer sala no leito de morte. Quem é ele? Ele. Minha mãe foi pega de surpresa. Jamais imaginaria que o vô não reconheceria a própria neta sentada bem na sua frente. Mesmo porque... Mas pai, como assim? Uns dias atrás ela tinha levado o computador no hospital para que ele e a minha irmã conversassem. Apesar de eles raramente terem se falado nos últimos 15 anos, meu avô lembrou que ela era professora de português em alguma cidade da Alemanha ou da França. Até perguntou dos namorados genéricos dela, que ele já viu em foto. O vô sempre teve a cabeça boa. E se ele lembrava dela, claro que se lembraria de mim.
Mas agora era como se o olhar dele apresentasse à minha mãe uma nova versão minha. Até então, ela nunca tinha deixado de ver em mim a sua filha. Vinha editando visualmente as mudanças no meu corpo com a sua miopia autoinduzida, que era um eficaz bloqueador de testosterona. É a Lina. É a Lina. Lina. Sou eu, a Lina. Como seu pulmão estava fraco, ele soletrava as letras repetidamente com os lábios, sem vocalizar. Essa comunicação, que era mais visual do que sonora, exagerava o nome, como se tentasse compensar o tempo em que Lina tinha caído em desuso. Lina. Mas nem esse coro reiterado em diversas modalidades foi suficiente para evocar o meu eu anterior. Ele simplesmente não a enxergava-me. Lina. O mais irônico é que realmente fui a Lina quem veio visitar. Para poupá-lo do desgosto que a minha masculinidade traria, naquele dia tinha me transformado num tributo ambulante à Lina. Eu trouxe o queixo lisinho, fiz uma composição de gestos exageradamente contidos e delicados. Até encontrei vestir roupas velhas de antes da transição. Era uma alegoria, uma verdadeira homenagem a quem eu fui. O único adereço que não pertencia a ela era o par de sapatos sociais masculinos. Eu não tinha outro. Mesmo assim, eu não conseguia fazer com que ele me reconhecesse. Será que eu passei do ponto de retorno? Já não está mais no meu controle trazer a Lina para os lugares onde ela é requisitada? Será que eu mesmo não consigo mais me acessá-la? Então, como eu vou reconfigurar minha carne para ser inteligível outra vez? Mas ainda tinha esperança. Não precisava que ninguém me salvasse. Eu poderia ser o herói da minha própria história. Cadê? Resgataria a donzela que eu um dia fui, usando a arma que mais vinha me falhando ultimamente. Documento de identidade. Olha, vô, meu RG. Confiante, eu aproveitei e apresentei uma imagem aceitável de mim, para diluir a masculinidade precária que estava embaçando a vista dele. Mas era difícil manter a voz fina e feminina e ao mesmo tempo alto o suficiente para ele conseguir escutar. Eu vim de ônibus lá de Floripa para te ver, vô. Faço doutorado lá, lembra? Depois de analisar cuidadosamente o documento, ele deu seu veredito à minha mãe. O mesmo nome. É o mesmo nome. Aparentemente ele achou que a neta enviou um cara que tem o mesmo nome que ela para visitá-la no seu lugar. Era como se tivesse perdido a agência sobre a minha própria existência. Desesperada, minha mãe tentou ajudar. Por que não se apresenta com o seu nome novo? Mas a gente já se conhece, e além disso eu não acho que eu vou estar buscando novas amizades. Eu me recusava a ser ressuscitado na condição de recém-nascido, pois dentro de mim eu sabia quem eu ainda fui. Eu ainda fui aquela criança que escutou os trocadilhos do meu avô milhões de vezes. Um ninho de mafagafos cheio de mafagafinhos, o Leandro e o Leopardo. Eu ainda fui aquela menina que dava voltas de triciclo no quintal dele todo sábado de manhã e parava sempre para reabastecer perto da grade da janela, por onde a minha avó me passava uns pedacinhos de pão com geleia de goiaba. Eu ainda fui aquela criança que assustava eles quando chutava forte a bola contra o vidro da grade da janela, que era a moldura do gol das minhas partidas solitárias de futebol. Eu ainda fui aquela pestinha que subvertia a reza da minha avó todas as noites. Amém, amém, amendoim. Eu ainda fui aquela sapatão que levava eles para fazer compra no supermercado. Eu ainda fui aquela criatura que aguentava missa de televisão entre o trabalho e a faculdade. Benzei a vosso Senhor, Deus, a água vossa e do pessoal lá de casa. E ainda por cima eu bebi muita água telebenta e tive infecções urinárias provavelmente relacionadas. Como era possível que ele olhasse para mim e não enxergasse?
Insistindo que tudo aquilo não passava de um mal-entendido, provocado pelas dificuldades auditivas do meu avô, a minha mãe reassumiu o controle. Ela pegou um papelzinho e escreveu: essa é a Lina, a minha filha, a sua neta, ela está diferente. Ele leu com atenção, mas a confusão permanecia no seu rosto. Ele conhecia as palavras e entendia a frase, mas o conteúdo não correspondia à situação. Antes que conseguissem retomar o ódio a Lina, alguém bateu na porta e interrompeu o rito. O pânico fluiu entre a minha mãe e eu, já que tínhamos acordado que ninguém mais da família estaria presente durante a nossa visita. É a Lina, pai. Lina. Toque, toque. Mas era só o João, um primo distante, ausente, que às vezes aparecia no Natal quando eu era criança. Oi, Ana. Ah, oi, João. Subordinado ao imaginário alheio, eu assumi uma identidade responsiva. Boa tarde, eu sou João. Lembra da Lina? Ah, claro, oi, Lina. Nos sentamos na esperança de que a nova configuração mudasse o rumo daquela visita, mas o vô interrompeu várias vezes a conversa para me apresentar para o João. A minha mãe, no papel de malabarista social, se esforçava para desviar o assunto, aproveitando também a dificuldade que o vô tinha em pronunciar as palavras. Ele tem o mesmo nome. E a minha mãe, mas então, o que você vai jantar hoje, pai? Como assim, vô? Impossibilidade de participar da conversa, eu virei uma composição incoerente de carne, sem história, sem rosto, sem nome correspondentes. Preso às margens daquela interação, passei a observar minuciosamente o meu vô. Vou te contar uma piada, vô. Eu notei que o corpo dele também tinha se transformado bruscamente. Seus membros e extremidades estavam tão magros e alongados que ele parecia ter saído de uma pintura bizantina. Sabe por que a polícia não usa sabonete? Porque prefere detergente. As gengivas tinham retraído tanto que ele ficou com um sorriso de caveira. A cor, a flacidez da pele, o tom da voz, tudo tão subitamente diferente, mas por mais severas que tivessem sido as transformações no seu corpo, a sua identidade jamais seria contestada, da mesma forma que, por mais ausente que o João fosse, ele sempre seria reconhecível. Em seguida, o João foi embora e minha mãe foi na cafeteria. Eu fiquei sozinho com o vô. Um silêncio desconfortável se cristalizou. Passado alguns minutos, ele decidiu dar um conselho. Não fique velho nunca, não tem dignidade, é humilhante. Aquelas palavras reanimaram a minha existência. Eu me identifiquei com aquele sentimento. Numa realidade em que o presente não reflete o passado e no futuro a gente nem pensa, já vinha me familiarizando com a ideia de que não chegaria a ficar velho. Suas últimas palavras enterraram de vez o nosso passado em comum e deram-me as boas-vindas ao mundo dos homens. Bonito sapato. Mas aquela herança eu que não quis. Sou cabocla amazônida, tenho a pele clara, os cabelos cacheados. Estou usando uma blusa tomara que caia de renda e franjas em toda a borda da blusa. A blusa tem coloração laranjada. O meu ombro esquerdo está à mostra, onde é possível ver uma tatuagem rosa com um símbolo de um triângulo invertido. No meu pescoço, um colar de algodão preto, com um pingente também em formato de triângulo invertido, feito da matéria-prima obsidiana. Nas minhas orelhas, brincos de argola prateado, e no meu braço direito, no dedo anelar, um anel prateado com decoração de conchas e um bracelete prateado. O meu cabelo está penteado para o lado e ele bate mais ou menos assim abaixo do ombro. Atrás de mim, uma parede de fundo branco. Bom, eu sou a Acha Marçal, cabocla amazônida de Belém do Pará, resido em Salvador há 14 anos e aqui é o lugar onde eu venho desenvolvendo
os meus trabalhos poéticos, pedagógicos, políticos, pensando sempre a minha relação com a cidade e com a minha ancestralidade também, né? Sou atriz, arte educadora, professora de teatro, trabalho com a infância e a juventude, e no teatro eu tenho dado ênfase aos métodos de criação colaborativa e as técnicas do teatro das formas animadas, objetos, máscaras e bonecos. Trabalho com literatura, com visualidades e também sou cromoterapeuta. Como eu faço parte de 2 plataformas criativas, que são lugares de trânsito poético e também de impulsionamento criativo, eu acho importante aqui descrever o trabalho que eu tenho exercido nesses 2 lugares que eu tenho passado, enquanto disparadores da minha investigação cabocla amazônica, né? Esses 2 espaços são o Coletivo das Liliths e a Honorato Plataforma Criativa. O Coletivo das Liliths é um agrupamento formado por mulheres e pessoas dissidentes LGBTQIA+, aqui da cidade de Salvador, Nordeste brasileiro, e a gente vem se desdobrado como que numa espécie de arqueologia teatral, né? Ou seja, mediado pela poesia, a busca dessas narrativas míticas e históricas que não foram contadas pela história oficial. A gente tem acreditado que nessas narrativas míticas e históricas é possível encontrar vestígios sobre uma cartografia da ancestralidade LGBTQIA+, no processo de construção identitária do Brasil. Vale a pena ressaltar que essas pesquisas nos levam ao conhecimento de Chica Manicongo, uma quimbanda, a primeira travesti não índia do Brasil, que viveu em Salvador no século XVI, na região da Baixa dos Sapateiros, e as tibiras, que eram existências tupinambás que transbordavam a lógica binária de gênero e sexualidade, né? Essas 2 existências que vão resultar as primeiras encenações brasileiras sobre essas 2 imagens, ícones da ancestralidade LGBTQIA+, no Brasil, né? Eu acho que é importante a gente pensar nessas 2 referências como referências disparadoras também, para se pensar, inclusive, como é que essas histórias foram relegadas à marginalidade no processo de colonização e no processo, inclusive, de disciplinarização dos nossos corpos e das nossas sexualidades, né? Por outro lado, existe também a Honorato Plataforma Criativa. A Honorato Plataforma Criativa é o lugar onde eu venho me debruçado sobre as mitologias amazônicas que tratam sobre os ritos e as simbologias do morte e do morrer nas histórias amazônicas, né? Em especial, em algumas delas, né? Porque as histórias amazônicas são muitas que tratam sobre o tema, mas eu venho me focando, sobretudo, nessas narrativas orientadas por esse imaginário caboclo amazônico, ou cabocla amazônica. E é importante aqui, rapidamente, reiterar aqui que essa é uma perspectiva que é produzida pelos cruzamentos também imaginários de diversas comunidades que vivem na Amazônia, né, e que eles foram se configurando ao longo dos tempos, né, e que a gente pode dizer aí o que seria uma cultura amazônica, né, que são aquelas culturas que estão ali arraigadas por uma tradição e por uma forma de perceber o mundo e de se relacionar com o mundo que é atravessada pela cultura indígena, sobretudo, né? Então é importante ressaltar essa especificidade aqui. Bom, esses 2 lugares em que eu transito me impulsionam enquanto artista, pesquisadora
individual, né, a articular imagem, imaginário, imaginação e políticas pedagógicas e poéticas para se criar novas relações de troca, de partilha, de autocuidado, de cura e, enfim, de expansão de perspectivas também sobre sexualidade e gênero. Tenho principalmente observado e compreendido que as encantarias na Amazônia, que também tem um sentido de religiosidade, na verdade, essa é a mitologia fundante dos povos da Amazônia, em especial da Amazônia brasileira, né, que ela é pensada a partir dos fluxos e dos devires do próprio rio, né, das próprias águas amazônicas, que vão atravessando existências, reconfigurando formas, hibridizando e amalgamando existências, experiências que estão na corporalidade humana e também nos reinos vegetais, animais e das próprias encantarias, né, das entidades sagradas que habitam também o fundo dos rios. Eu tenho começado a perceber nessas mitologias, nessas narrativas míticas, aproximações muito significativas para o que a gente poderia entender enquanto uma produção também de gênero e sexualidade na Amazônia, né? Compreender que essa produção não está desvinculada de um processo que é um processo estético, ético, com a natureza, religioso, poético, terapêutico e, enfim, impulsionador das nossas escritas que não estão desarticuladas de uma ancestralidade muito presente ainda na população amazônica, né? Eu gostaria de reiterar aqui para finalizar que o meu trabalho de artista tem se preocupado muito e dentro do próprio coletivo das Lyrics a gente tem se engajado a discutir sobre identidade também brasileira, impulsionando aí, a partir dessas mitologias, dessas narrativas, um lugar de disputa imagética, né, para um novo Brasil, né, e pensar essas narrativas também a partir dessa perspectiva fora do centro, sul e sudeste, nos fazer lembrar que esse processo de colonização constante e em progresso, ele acontece em tempos, em ritmos diferentes, fora desse eixo sul e sudeste, e que aos poucos ele vem reconfigurando a própria paisagem territorial e imaginária do norte e do nordeste, né? Justamente porque aqui a gente concentra histórias que ainda estão muito intocadas. Eu acho que é muito interessante a gente não perder de vista as grandes insurreições populares que aconteceram no norte e no nordeste, né? Para citar algumas, a Cabanagem, a Sabinada, a Balaiada, elas representam muito bem o espírito de um povo insatisfeito com a hegemonia cultural da ocidentalização, né, do Brasil e da América Latina. Então, acho que, pensando, sobretudo, esses territórios, é a gente lembrar que aqui talvez exista aquilo que a gente compreenda como Brasil profundo, né? O Brasil intocável. Então, essa tem sido a minha pesquisa, essa tem sido as minhas práticas também coletivas dentro do coletivo das Limites. Eu peço que vocês se aprofundem nessas histórias que não foram contadas,
tenham curiosidades e façam também possíveis relações imaginárias sobre gênero e sexualidade nessas narrativas também. É isso. Gratidão e até uma próxima. Salve, salve. Sou Jack Chan. Eu sou preto, tenho um cabelo curto e ondulado. Uso piercing na orelha esquerda e alargador. E na sobrancelha esquerda também. Estou vestindo uma bata africana e estou em casa. Sou MC de rap, produtor musical, beatmaker, faço design de som e também sou estudante de licenciatura em artes pela UFSB, Universidade Federal do Sul da Bahia. E vou recitar para vocês uma música em forma de poesia do meu EP Depoimentos, e o nome dessa poesia é Depressão Transtorna. Disse meu pai, vai procurar emprego, é só sair do seu conforto. Eu sei, pai, mas quando tentei, todos eles me olharam torto. Agora não tenho ânimo nem para assistir aqueles programas. Como vou procurar emprego se nem consigo levantar da cama? Tento alinhar meu chakra para não sair do eixo, mantendo a tranquilidade. Que um dia passa, é irônico, que me deixa vivo são 3 ampolas de depo que injeto em minha alma. Sara de dentro pra fora me consome. E se mudei meu nome, já não era a hora. Ah, mãe, queria ter sido um filho que te desse orgulho, ainda que a senhora me veja como sua filha. Agora estou fugindo de todo esse barulho, preferindo o silêncio de uma grande ilha. Assistindo meu fim lentamente numa fita cassete, morrer aos 35 é verídico. Quero viver como ídolo, talvez morrer aos 27. Eu vou morrer aos 27. Mas nem me importa mais, Deus te conforte, um dia todo mundo vai. Aprenda a lidar com a morte, relaxa. Relaxa. Repito pra mim todos os dias, pior seria se tivesse se matado exagerado, jogado no abismo do fundo do poço, somente o choro pra me aliviar. Aí que está, big guys don't cry. Eu choro, lágrima de sangue, nem a chuva se envolveu. Você nunca será homem de verdade como eu. Tomo hormônio, luto com os meus demônios dia a dia. Não sou como você, sou bem mais homem do que você jamais seria. Não preciso de psicóloga se eu já sei quem eu sou. E quando menos esperava, o vazio em cheio me transpassou. Me encontrei, não mais com a mente sã, em noites solitárias, na tristeza de um homem trans. Valeu aí, geral que escutou a poesia. Mais uma vez, obrigado. Meu nome é Maria Rafaela Silva, sou uma mulher transexual negra, professora, uso cabelos alisados, óculos, tenho atrás de mim uma estante com livros. Quero falar um pouco sobre o meu conto, A Declaração de uma Morte Anunciada. Vou ler uns trechos desse conto, mas basicamente esse conto fala um pouco dos processos de morte em vida experimentado por pessoas transexuais. Começo de antemão me desculpando com todos aqueles que desculparam
Começo de antemão me desculpando com todos aqueles que depositaram suas esperanças em mim, mas essa é a declaração de minha morte. Eu me desculpo com todos que enxergaram em mim um sopro de possibilidade dentre os incontáveis dispositivos tóxicos que nos rodeiam. Mas há muito tempo eu fui letalmente contaminada. A minha morte era apenas uma questão de tempo. Eu sufoquei tentando respirar. O ar já não atravessava as minhas cavidades nasais. A minha laringe e minha traqueia secaram. Os pulmões esvaziaram. Foi assim que meu coração parou de bater. Foi assim que meu sangue deixou de irrigar meu cérebro e este sucumbiu à falta de oxigênio. A minha morte cerebral foi decretada. A declaração de minha morte foi dada com um disparo letal no rosto de Carol. Seu corpo de 15 anos de idade, estendido no chão, esteve ainda mais disponível aos olhares curiosos dos transeuntes. Alguns olhavam com pena e misericórdia, outros com crueldades, riso e escárnio. Era apenas um corpo desconhecido, cujo sangue ainda quente irrigava o asfalto. A terra foi a única testemunha. Uma testemunha silenciosa que recebia o sangue e com o sangue se saciava. O corpo estendido naquele chão não pertencia apenas a Carol. Era meu e de dezenas de outras. A última pá de cal foi lançada durante o funeral como indigente daquela travesti criança. Eu tinha 13 anos quando eu morri com a partida de Carol. Eu nasci morta, mas só pude notar aos 5 anos. Foi durante um verão escaldante do Rio de Janeiro. Nós estávamos tomando banho de borracha no quintal e comendo mangas, quando obstinadamente eu perguntei à minha mãe qual a razão do pipi das minhas irmãs ser diferente do meu. Direta e sem pausa ela disse: "Porque você é um menino." Eu fiquei confusa. Não sabia bem o que aquilo significava de fato, mas parecia ser algo radicalmente oposto ao modo como eu me percebia e me movia no mundo. Eu já morri muitas vezes. A minha morte havia sido anunciada aos 7 anos de idade, quando eu senti o dedo de um homem invadir o meu reto. Tentei gritar, mas ele cobriu a minha boca. O silenciamento me matou da mesma forma que a moral havia me sentenciado à morte muitos anos antes. Causa morte. Estupro de vulnerável. Estava escrito no meu certificado de óbito. Alguns anos mais tarde, eu seria decretada morta mais uma vez por outro estupro. A certidão de óbito foi gravada a sangue pelas minhas pernas. Eu consigo enxergar claramente as letras que o sangue quente marcou em seu percurso. Morreu que não deveria ter vivido. Eu tinha 10 anos de idade, mas eu já tinha sido morta milhões de vezes. Todo o meu corpo se tornou um imenso registro fúnebre. Um livro fúnebre do qual eu não consigo me livrar. Na minha vida e na declaração de minha morte, o trocadilho é o que eu chamo de sistema, que nada mais é do que um regime de governamentalidade dos corpos e subjetividades, uma máquina coletiva de adoecimento. Quando não mata, adoece literalmente. Especialistas atestaram a falha múltipla dos meus órgãos, ou melhor, foram os especialistas que levaram meus órgãos à falha com laudos, alegações, afirmações e projeções de verdade sobre minha existência. Foi assim que internalizei um processo de culpa em meu corpo e subjetividade. Me culpava por coisas que nem sei o porquê. A culpa e o peso de caminhar entre os humanos era o grande fardo que alimentava o meu espírito. Em uma conversa rápida com uma amiga psicóloga, aprendi que a depressão é um processo singular de entristecimento causado por uma angústia latente, disse ela. Minha pergunta era se a depressão poderia se tornar crônica, mas cheguei à conclusão que é precisamente a sociedade que a cronifica, porque não pode haver cura quando tudo ao nosso redor é potencialmente tóxico e doentio. No Brasil, a paz não é negra, nem trans, nem pobre, nem periférica. Lá onde a terra repousa sobre o meu cadáver, a vida brotou na forma de uma flor. Meu cadáver se juntou à terra e a decomposição do meu corpo deu vida ao solo. Serviu de adubo às plantas que cresciam
com uma parte de mim. Eu me juntei à terra e através dela comecei a viver. E cada célula minha passou a ser o alimento de inúmeras larvas, insetos e micro-organismos. O ar que outrora entrava pelos meus pulmões e oxigenava o meu corpo é agora apenas uma lembrança da brisa que acariciou meu rosto em meu leito de morte. O meu túmulo é feito de memórias, memórias de uma vida não vivida. Meu nome é Ian Habib e eu vou fazer para vocês alguns poemas do meu caderno Corpos Transformacionais, de 2019, da série Ser Outros Corpos. O nome do poema é Infinitivos Ignescentes para Corpos Irrecuperáveis. Buscar ferocidades transespecíficas no contágio. Recusar transgenealogias, ser outros corpos, desconhecer sua própria imagem, investir em poéticas da iluminação, adulterar, parodiar e sabotar sistemas como quem dança, erguer-se como áudio-reação ao pulso turbilhão de silêncio. Mostly Translucent 9, 2020. Estudo para a imaginação do sucesso impossível da recuperação de paisagens corporais devastadas. Verificar a harmonia delicada dos uníssonos, da radiação enfraquecida e intermitente do despertar, ao reatar da cadeia misteriosa das nossas transmigrações. As menores particularidades da nossa vida registram-se em nós, por traços incomunicáveis e adormecidos. Trabalho sobre a transição, desejo, atos sujeito. Tudo se fixa em íntima relação entre a individualidade e o estado orgânico. As sugestões estranhas, o estudo dos fluidos ação, potência vital antes adormecida, as sementes de auto-aniquilamento, dor e fadiga. Estudo para a incorporação da ruína de paisagens corporais devastadas. Verificar a ruína estratosférica das transpolifonias, a radiação enfraquecida e intermitente do despertar, simultaneamente a cadeia misteriosa das nossas transmigrações. As menores particularidades da nossa vida registram-se em nós por transfantasmagorias, comunicáveis e despertas, mesmo ainda remotas. Vida em transição, eu forma mutável e sem conteúdo. Tudo se desprega em infinitas assembleias de estados orgânicos, as sugestões mais que estranhas, o estudo dos fluidos ação, potência vital nunca adormecida, as sementes da autocriação, gozo e vigor. Nem mesmo a destruição das lindas paisagens ou o ruído calamitoso e cadenciado das gotas me ameaçam. Que, então? Do caderno de poemas Baby Poems, 14 de abril de 2012. Robert tem nariz de montanha-russa. Quando ele chora, as gotinhas dão loops de 360 graus. Essa série faz parte do caderno Corpo Catástrofe. 1. Antes bebia a comoção da minha matéria com boca materna enquanto eu sangrava. Generosamente, a toda velocidade eu sangrava. Sou indígena, tenho os cabelos lisos e estão soltos. A minha esquerda e a minha direita
Tem 2 camas beliches e atrás de mim uma parede branca e uma porta. Estou usando um cropped preto também. Meu nome é Matheus Cairu. Eu tenho atualmente 22 anos. Faço ciências biológicas na Universidade Federal de Roraima, mas estou em mudança de curso. Quero tentar agora artes visuais. Mas não me arrependo de ter escolhido ciências biológicas porque eu escolhi esse curso justamente por causa da minha infância. Eu morava no interior de Mucajaí, daqui do estado. E lá eu convivi bastante com a natureza, sabe? A frente da minha casa tinha uma ponte e atrás da minha casa tinha uma floresta imensa, maravilhosa. Só tenho memórias. Apesar da dificuldade, tipo, não ter energia elétrica e a gente beber água de filtros, foi assim, um dos melhores momentos da minha vida foi morar naquele lugar, né? E eu acabei me aproximando cada vez mais da cidade. E foi aí que fui aprendendo outras coisas. Foi aí que eu tive problemas com a minha sexualidade, né? Sofri bastante quando eu era criança. Chegou até pessoas maiores, assim, sabe? Cuspir no meu ouvido, sabe? Tipo... E... Bem, fui crescendo, fui aprendendo, fui me construindo como pessoa, né? Como uma pessoa crítica. E... eu tive um grande problema com essa questão de religião, que aprendi por causa de uma família que eu até então não conhecia, mas conheci nos meus 8 anos de idade. E, bem, tive bastante conflitos por causa disso, apanhei bastante. Enfim, acho que fiz parte desse processo. Mas eu cresci, saí de casa, né? E foi aí então que comecei a me conhecer bem melhor. E foi aí que me descobri como uma pessoa trans não binária, né? E... bem... a minha paixão por literatura não acabou em todo esse processo. Inclusive, vou ler para vocês um texto meu agora, que eu escrevi recentemente. É que finalmente chega a hora de ir embora. E a minha é raro, e quando raro dói, o momento da despedida. Sozinha, no meio da rua, vendo apenas as linhas do que um dia foi alguma coisa. Atenta aos sentimentos que não cabem nas malas. Então resumo que o que sempre para mim foi de grande importância. Há dor, mas também há um certo alívio íntimo com a existência da partida e também a da chegada. Me lembro do berço, dos caminhos antigos, das risadas que faziam o estômago doer e dos papéis que por mim já foram atuados. A cada passo mais longe do portão é para mim um motivo a mais para buscar o desconhecido de mim mesma.
Não tem nome, é apenas um rascunho, talvez. Nesse processo todo, eu me fortaleci bastante com militantes, né? A gente vai pra rua protestar mesmo, a gente vai estender cartazes na cidade, às vezes de madrugada. Vou lutar pela democracia do nosso país, né? E atualmente eu tô de mudança, meu quarto está um pouquinho até bagunçado porque eu tô de mudança. A minha vida sempre foi assim, de mudança de casa em casa. Espero que um dia isso mude, né? Porque às vezes é um pouquinho chato, mas faz parte do processo também. Atualmente é isso. Eu espero que eu consiga, assim, um desejo meu mesmo. Eu espero que eu consiga um lugar fixo para morar. E eu espero que o nosso país um dia encontre paz de verdade, sabe? Espero que pra gente, pessoas LGBT, seja um país que seja livre, um país que nos abrace, não que nos mate. E é isso, caminhando para esse caminho, né? Caminhando para esse sonho, mas é de miçanga e miçanga que a gente chega lá. Eu sou Léo Moreira Sá, ator, dramaturgo, lighting designer. Eu sou um homem trans, pele clara, barba, bigode, olhos castanhos escuros. Tenho um cabelo raspado, visto uma camiseta vermelha. Atrás de mim tem uma parede amarela com um cartaz do meu espetáculo Luiz Léo. É um espetáculo autobiográfico. Eu sou considerado o primeiro homem trans ator da dramaturgia brasileira. É claro que muitas outras pessoas transmasculinas com certeza já participaram antes de mim de espetáculos teatrais, mas eu sou o primeiro a assumir a minha identidade de gênero num espetáculo teatral. Bem, minha carreira artística começou em 1984, quando eu fui baterista da lendária banda de punk rock dos anos 80, Mercenários. Eu gravei os 2 discos da banda, o Cadê as Armas, pelo selo independente Baratos Afins, e Trashland, pela EMI Odeon. Esses 2 discos foram reunidos numa coletânea lançada na Inglaterra em 2005. Com o final da banda, em 1988, eu entrei num período muito depressivo devido a constantes conflitos identitários e passei a década de 90 inteira bebendo e usando cocaína. Bem, a minha geração e as que antecederam a minha, não tivemos muitas referências, ou melhor, não tivemos nenhuma referência e nenhuma informação a respeito da transexualidade. Era uma época que não se falava nisso, né? Então, eu demorei muito tempo para me entender como transexual. Então, eu fiz uma trajetória que eu considero uma trajetória suicida, né? Envolvido com muita droga, com muita bebida, e eu passei de 1990 a 2004 usando de forma extremamente radical cocaína e bebendo.
E eu só consegui voltar à cena artística 20 anos depois, em 2009, quando eu entrei na companhia de teatro Sátiros, como ator e iluminador de teatro. O meu primeiro espetáculo como ator foi em Hipóteses para o Amor e a Verdade, onde eu performava um recorte da minha história. Em 2011, eu compartilhei com o diretor Rodolfo Garcia Vasques o prêmio Shell de melhor iluminação pelo espetáculo Cabaré Extravaganza da companhia. Com o dinheiro, eu consegui fazer a minha tão sonhada mastectomia. Em 2012, eu ganhei o edital PROAC LGBT e me tornei o primeiro homem trans que escreveu, produziu e protagonizou sua história nos palcos brasileiros com o espetáculo Lu e Léo, que estreou em junho de 2013, levando o tema da transmasculinidade ao conhecimento do grande público, quando pouco se sabia sobre isso. Depois disso, passei a ser convidado a integrar o elenco de obras audiovisuais, né? Até agora foram 3 séries, 3 curtas-metragens e 5 longas. Esse ano, eu fundei com o ator e dramaturgo Daniel Veiga o CATS, o Coletivo de Artistas Transmasculines, o primeiro da América Latina, que tem como objetivo lutar contra a invisibilidade e buscar acesso à educação e ao mercado de trabalho para pessoas transmasculinas. Eu sou uma pessoa indígena, tenho a pele um pouco retinta, acobreada, tenho os cabelos bastante curtos, quase raspados. Estou vestindo um casaco bege de gola alta, atrás de mim uma parede amarela. Eu me chamo Luz Bárbara, sou artista migrante de Paraíba, sou cariri, Tarairiú, que são etnias da região da Serra da Borborema. Moro em São Paulo, onde desenvolvo trabalhos em teatro, performance, poesia e cinema. E sou uma pessoa nhemocoy, não binária. Acho que sou binário, acho que sou binária. Tenho a rosa e o espinho, tenho o escudo e a espingarda. Acho que eu sou binário, acho que eu sou binária. Tenho a foice e o martelo, tenho a cruz e a espada. Eu dou o buraco, eu dou o prego, eu dou a mordida e a assoprada. Eu dou a linha e a agulha, eu dou o leite e a coalhada. Acho que eu sou binário, acho que eu sou binária. Eu tenho a rosa e o espinho, tenho o escudo e a espingarda. Acho que eu sou binário, acho que eu sou binária. Eu tenho a foice e o martelo, tenho a cruz e a espada. Quero foder e ser fodide, quero amar e ser amade. Quero ser pai, quero ser mãe, quero uma namorada e um namorade. Acho que eu sou binária. E ainda bem que existe essa pessoa, que eu não sei direito se é um homem, que eu não sei direito se é uma mulher, e que me deixa unificade. Eu danço tudo. Eu danço com ele, eu danço com ela, eu danço com ele. Eu rodo tudo, eu rodo a saia, rodo o peão, rodo o mundo e saio da roda se me pisarem. Ou se quiserem parar o meu compasso, ou mesmo se quiserem seguir aos meus passos, como se segue ao único. Eu não consegui seguir os passos dele, eu não consegui seguir os passos dela. Eu dancei, saltei de vez pro nada, e me movo no nada que faço entre. Cavo buracos no teu espaço, entro, saio, vou para fora novamente, pois é de lá que eu vim, e é lá onde estou, mesmo quando aqui, dançando, tão perto de ti e tão de frente. Se é de minha natureza ser mulher, e se é sagrada a minha natureza, nego minha existência. Peco. Meu útero não teve culpa nem medo,
O meu peito cheio ao alcance da minha boca me alimenta. Meu sangue me cura, bebo, pacto comigo. Eu já disse que peco. Se é sangue que cura, bebo o meu próprio. Egoísmo biológico. Todos precisam do corpo mulher. Eu já pus meu corpo em sacrifício. Deus sabe, Ele viu, Ele estava comigo. Juro por Ele, todas as minhas células reagiram instintivamente aos mais primários estímulos. Olhos, peitos, boca, vulva, cu, todas as partes se tornaram iguais desde que pude amar com todas elas. Meu corpo sem órgãos, inútil e transgressor, agora anda nu, espalhando suas verdades. Meu corpo sem memória não aprende a ser forma. Meus cabelos relatos do instante revelam de dentro, em cada fio, um pensamento. Aparo, apago, se não me lembro, se eu não me lembro, eu vim aqui para te lembrar desses meus olhos puxados, dessa minha cor, dessa minha não cor, desse meu branco, doce refinado, desse meu branco cristalizado na minha lembrança, desse meu branco esquecimento, desse embranquecimento, desse pano branco aqui na minha cara, minha pele manchada, mestiça, misturada, miscigenada, marcada. Eu vim aqui para te lembrar da minha pele vermelha. Te dou minha rede, Paraíba, te dou minhas rezas, crenças, mandingas, te dou minhas veias todas nordestinas, te dou minhas técnicas de irrigação e plantio, te dou meu algodão colorido fio, minha meada inteira, já que estás com arma de fogo, aço, braço, corda, laço envoltado em meu pescoço, me caça a casco de cavalo, me prende a dente de cachorro. É que estás com arma de fogo em uma das mãos, na outra carregas um símbolo da tua religião. Tens as mesmas práticas desde as cruzadas, no sertão, território que é minha casa, como missão fizestes guerras bárbaras, colono, sertanista, brasileiro branco, bandeirante, paulista. Em quem não aceitou tua lei, teu Deus passaste a faca. É por isso que te dei tudo e te dou minha palavra. É por isso que te dei tudo e te dou minha palavra. É por isso que te dei tudo e te dou minha palavra. E o que deixo em oculto é justo o que me guarda. Olá, eu me chamo Caio de Souza Tedesco, sou um homem trans, branco, tenho olhos castanhos, cabelo curto, castanho também. Estou vestindo uma camisa jeans, atrás de mim tem uma parede de madeira com uma janela e uma cortina branca. Eu sou professor de História, me formei na URGS, mesma universidade onde hoje eu faço mestrado em História. Eu também atuo como professor e organizador no Coletivo pela Educação Popular Transenem e integro o CLOSE, que é o Centro de Referência da História LGBT do Rio Grande do Sul. Então, a partir dessa apresentação, já fica um pouco evidente sobre o que eu vim falar aqui nesse sarau do Muta, né? Que é sobre história. História, gênero e sexualidade, uma perspectiva que transgrida essa normatividade. Então, para começar, por que historicizar gênero, sexo e sexualidade? Primeiro, para além daquele discurso comum, gênero, sexo e sexualidade são construtos sócio-históricos, ponto, né?
em 1989, a historiadora Joan Scott, ela publicou um artigo no qual ela explicava que gênero é uma forma primária de dar significado às relações de poder. A partir disso, a gente pode pensar que gênero também é uma forma primária de dar significado a si mesmo, né? E o corpo, por sua vez, é onde, por excelência, o individual e o subjetivo se encontram com o social e o estruturante. Então é necessário, no fazer historiográfico, pensar como que se dá, como que se articula a relação entre o corpo indivíduo político e o corpo social político, né? Pensar na materialização de si dos sujeitos como processos sociais, históricos, culturais e políticos. Só que na historiografia brasileira, em relação a gênero, há muita produção sobre a história das mulheres cisgêneras e brancas. Há produção sobre homossexuais masculinos cisgêneros, mas basicamente nada sobre a história trans, muito menos sobre uma historicização da cisgeneridade, né? A gente vai ver muito mais o que a Linda Nicholson chamou de fundacionalismo biológico. Porém, já passou da hora da gente compreender que não somente a transgeneridade está localizada num tempo e espaço, assim como a cisgeneridade. Então, se a gente pode historicizar, por exemplo, a transgeneridade começa quando surge o termo, a gente também pode historicizar essa pretensa naturalização da cisgeneridade, né, e colocar isso em xeque. Em termos de produções historiográficas, o Elias Ferreira Veras e a Joana Maria Pedro, eles observam num capítulo de um livro chamado História e Teoria Queer, que é esse livro aqui, que há uma resistência da historiografia nacional perante a articulação entre teoria queer e historiografia, o que, segundo o autor e a autora, faz com que a história LGBT ela se desenvolva de uma maneira muito tímida. E eles colocam isso não como um silêncio de Clio que acontece devido à falta de metodologia, à falta de teoria, à falta de fonte, mas sim como um silêncio que é político. É uma falta de vontade, digamos assim, né? E aí eles apuraram 11 trabalhos sobre homossexualidade masculina, que considera só homens cis, 5 pesquisas sobre travestis e mulheres trans, uma pesquisa sobre transgênero que inclui transmasculinos, e 4 trabalhos que dissertam sobre performances de gênero, transgeneridade ou travestilidades, focando em mulheres trans ou travestis. Ou seja, onde estão os homens trans e as pessoas não binárias? Será que a gente não existe? Não, né? Em 2016 também foi lançado o dossiê Quando Clio Encontra Sexualidades Disparatas na revista Esboços. E nenhum dos textos também disserta sobre transmasculinos ou pessoas não binárias. E aí a gente pode pensar duas coisas em relação a isso, considerando o que o Michel dissertou denominou operação historiográfica, né? O lugar social da história, ou seja, como que temas eles se tornam pertinentes à história, e isso não só como uma questão política, mas como muitas vezes é necessário que um movimento social ele faça pressão para que haja uma produção historiográfica sobre determinado tema, sobre determinados sujeitos, ou sobre determinadas perspectivas, tanto quanto muitas vezes é necessário com que essas pessoas estejam dentro da universidade para fazer isso, o que muitas vezes é o caso, né? Só que há uma grande problemática no Brasil, que conforme a pesquisa do Grupo Cultural AfroReg, divulgada em 2019, só 0,02% das pessoas trans são no espaço acadêmico. Então, se torna bem complicada essa questão, mas não é uma questão impossível, né? Eu acho que é necessário
elaborar uma história transmasculina, considerando fontes digitais, arte, autoescrita, bem como a história oral, ou seja, se desapegar de formas mais tradicionais do fazer historiográfico, né? Além de conceber que o passado é algo vivo, que nos constitui, que a gente e que a gente reelabora constantemente. Então, por que é possível considerar que há uma história homossexual antes do surgimento do termo homossexual, mas não é possível considerar que há uma história trans antes do surgimento do termo? Será que esse direito que nos é negado a ter um passado, ele é um problema da historiografia, ou é um problema político, ou é um problema da cisnormatividade de não querer deixar sua posição de poder, né? Última questão, assim, para trazer para o debate é que se torna bem evidente que na medida que a gente historiciza também a cisgeneridade, então, né, nesse sentido, e que a gente arranca a cisgeneridade desse falso patamar de natural, aí sim a gente pode ter uma historiografia transgressora. E é isso, muito obrigado. Olá, meu nome é Keila Simpson, sou negra, travesti, com 55 anos de idade e moro em Salvador. Nesse trabalho eu queria falar um pouco sobre pessoas idosas, pessoas de mais idade, um assunto que a gente não vê comumente sendo tratado por aí. E é algo que é muito importante para a gente tentar então compreender a vida dessas pessoas. Uma pessoa idosa, ela não está apodrecida. Apodrecida é a mentalidade de quem pensa dessa forma. Uma pessoa idosa, ela pode ter até dificuldades em muitas questões no dia a dia, mas essas dificuldades, na maioria das vezes, se apresenta exatamente porque as cidades e a sociedade como um todo não está completamente capacitada para compreender e entender a vida de uma pessoa de mais idade. Portanto, é muito importante perceber que essa população que está aí e que muitas dessas pessoas, como eu e como outras, estão entrando nessa idade idosa, de pessoa com mais idade, é preciso reconhecer a nossa falta de conhecimento dessa construção de facilidades e de acessibilidade para que essas pessoas possam, de fato, sobreviver e viver nas cidades brasileiras. Imaginemos nós a dificuldade que é para uma pessoa que tem na sua condição física ainda mais esse componente. As cidades não estão preparadas, a sociedade não sabe lidar, e vai cada vez mais dificultando a vida de pessoas que passaram toda a sua vida trabalhando. Então, falar de pessoas de mais idade é trazer um pouco desse aspecto dificultoso que é imposto a ela, que não são as pessoas idosas ou de mais idades que têm dificuldade. As dificuldades são impostas para ela porque nós ainda não aprendemos a cuidar da nossa população. Numa sociedade que prima pela juventude, pelas movimentações de todas as formas, pela beleza plástica, pela beleza da cis-heteronormatividade, por essa beleza falsa que é vendida em revistas e leiloada na TV, por essas belezas e jovialidades que vemos, que nos deparamos todos os dias, ter a consciência de que está se envelhecendo e envelhecendo dignamente já é um passo importante. Portanto, acredito eu que nos futuros que virão,
mais pessoas reivindicarão esse lugar, mais pessoas brigarão por esse lugar e mais pessoas farão ações e atividades para que essas condições possam cada dia ser mais tranquilas, possam cada dia ser mais acessíveis. Porque é isso que nós precisamos. Precisamos de uma juventude presente e cuidadosa, de adultos que possam continuar se cuidando para que envelhecer seja somente mais um episódio e um episódio de uma maneira segura. Para a nossa população de travestis como eu, envelhecer é sempre um sacrifício. É um sacrifício a mais dos muitos que nós já temos por aí, dos enormes que estão aí todos os dias e que nos fazem, então, brigar cotidianamente por mais essa possibilidade. O envelhecer com segurança. O envelhecer para nós já é exatamente um prêmio por não termos sido assassinadas ainda na juventude. Então que a gente tenha futuramente mais possibilidade de envelhecer, mas envelhecer segura, envelhecer saudavelmente, porque é isso que a gente precisa e é isso que a gente deseja. Eu envelhecerei até os meus 100 anos, ou mais de 100, minha meta é 100. Se ultrapassar, que seja com essa capacidade que tenho de até aqui compreender e poder falar e dizer o que eu quero. Eu sou uma travesti. Não me considero uma pessoa idosa. Sei que tenho uma idade que já entra numa fase importante com 55 anos de idade. Vivi toda a minha vida adversidades essas que me colocaram mais para um lado, mais para outro, mas eu nunca em nenhum momento quis aparentar o que não era, quis ser o que eu não poderia ser. Tive sempre essa identidade definida como travesti, mas atualmente como travesti negra e agora como travesti negra, e que está entrando nessa fase de idade idosa. Eu tenho 55 anos de idade. Vou viver até me tornar uma travesti centenária. Mas eu reivindico viver como travesti centenária com a certeza de que esse mundo vai se comportar de uma forma em que nós possamos envelhecer tranquilamente. Para que quem vem depois de nós, quando chegar no seu momento do envelhecimento, possam pelo menos se orgulhar da sua vida, da sua participação, da contribuição que deu para essa mudança, e aí diga, eu vou envelhecer com segurança. Porque acho que se trata disso, se trata exatamente dessa condição, envelhecer com segurança. Nós somos uma população que, estatisticamente, viveríamos até 35 anos. Ousamos ultrapassar essa barreira imposta e conseguimos, então, chegar à maioridade. Conseguimos, a partir da maioridade, envelhecer. Precisamos envelhecer com dignidade. Precisamos, primeiro, reconhecer a importância dessa condição social, dessa condição biológica que nos é imposta, mas precisamos, de fato, movimentar toda a sociedade brasileira para que possa, cada dia mais, compreender que, primeiro, é natural ser travesti como somos, é completamente importante deixar que nossas vidas sigam, para que a gente possa futuramente envelhecer e envelhecer com dignidade. Porque até esse direito, às vezes, é negado. Porque se assassina antes, porque se assassina quando se é muito jovem. E é necessário, sim, que essas pessoas que estão entrando na fase do esquenta, que somente agora acontece, possam, de fato, poder experimentar uma velhice saudável, sem tantas falhas, e com uma sociedade, uma cidade que possa fazer
dessa velhice, dessa idade idosa, uma condicionante de uma sobrevivência melhor. João Valentão é brigão pra dar bufetão, não presta atenção e nem pensa na vida, a todo João intimida, faz coisas que até Deus duvida, mas tem seus momentos na vida. É quando o sol vai quebrando, lá pro fim do mundo, pra noite chegar. É quando se ouve mais forte o ronco das ondas na beira do mar. É quando o cansaço da lida da vida obriga João se sentar. É quando a morena se encolhe, se chega pro lado querendo agradar. Se a noite é de lua à vontade, é contar mentiras, é se espreguiçar. Deitar na areia da praia, que acaba onde a vista não pode alcançar. E assim adormece esse homem que nunca precisa dormir pra sonhar, porque não há sonho mais lindo do que sua terra, não há. Se a noite é de lua à vontade, é contar mentiras, é se espreguiçar. Deitar na areia da praia, que acaba onde a vista não pode alcançar. E assim adormece esse homem que nunca precisa dormir pra sonhar, porque não há sonho mais lindo do que sua terra, não há.